Oi, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre arquétipos. E esse assunto é um assunto complexo, então eu vou tentar trazer aqui de uma forma um pouco mais didática. Então, vamos falar sobre o que são os arquétipos, como eles atuam, onde eles habitam e qual a diferença entre arquétipo e símbolo. Então, caso você se interesse por esse assunto, vem comigo nesse vídeo. Então, primeiramente, eu convido você a deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, e se você gostar, no final compartilhar com seus amigos. Então, vamos ao tema do vídeo. Se eu fosse dar uma definição objetiva e sucinta sobre o que é um arquétipo, eu diria que os arquétipos, eles são estruturas, modelos, ideias ou padrões universais. Ponto. E aí vocês me perguntam, tá, mas isso não soa muito abstrato? E é exatamente esse o ponto em que dificulta a compreensão desse assunto. Então, apesar da definição que eu dei aqui de arquétipo, que é baseado nesse livro do Jung, a complexidade em entender o assunto está justamente em compreender a sua abstração. Então, eles são estruturas, modelos, ideias do quê? E vamos dizer então que os arquétipos eles são como moldes a serem preenchidos. Vamos então imaginar juntos aqui um molde de um conjunto básico de roupas, composto por uma camiseta e por uma calça, por exemplo. Esse molde ele vai servir como base para que eu possa montar, para que eu possa personalizar tanto a camiseta quanto a calça da forma como eu desejar, escolhendo os seus tecidos, cores, se haverá bordado ou não, se haverá estampa ou não, e qualquer outro detalhe ou acabamento dessas peças. Porém, os moldes, eles seguem um padrão dentro do seu modelo ou estrutura, independente da forma como eu for personalizar essas peças. Então, a camiseta vai ter essa estrutura essencial, que é ter as duas mangas, ter a gola, a parte frente e verso, a calça vai ter a sua cintura, o tecido vai até a altura dos calcanhares, vai ter sua parte frente e verso também, pode ser que tenha bolso, por exemplo. Então, esse molde, por analogia ou por alegoria, ele seria um, entre aspas, arquétipo. E depois vocês vão entender o porquê eu coloquei a palavra arquétipo entre aspas. Então seria, entre aspas, o arquétipo de uma calça e de uma camiseta. Porém, a forma como eu vou personalizar essas peças depende de mim. E nós podemos replicar essa analogia dentro da receita de um bolo, por exemplo. Para que se possa fazer um bolo, existe uma estrutura, elementos em comum do qual ele deve compor, que é a farinha de trigo, os ovos, o fermento, o açúcar, a margarina, o leite, e a partir disso eu posso personalizar o meu bolo de acordo com a minha vontade, com os ingredientes que eu tiver, escolhendo assim o seu sabor, se ele vai ser de chocolate, de laranja, de morango, de baunilha, e também se ele terá recheio e cobertura ou não. Em ambos os exemplos, os meios, os itens para se personalizar esses moldes, essas estruturas, tanto das peças quanto do bolo, eles são infinitos, dependendo ali dos recursos que a gente tem, dos itens que a gente tem. E essa personalização em si desse molde, dessa estrutura, é o que o Jung chamaria de imagem arquetípica, ou símbolo, pois é o símbolo que dá uma forma para o arquétipo, ou até mesmo significado para aquela estrutura, já que a estrutura em si ela é muito abstrata, ela é um espaço a ser preenchido. Então, quando se falam do arquétipo do herói, o arquétipo materno, o arquétipo da liderança, eles são, na verdade, símbolos que representam padrões de comportamento, mas eles não são o arquétipo em si. Mas agora eu vou trazer alguns conceitos um pouco mais técnicos sobre o arquétipo, e depois eu vou resgatar esses nossos exemplos para incorporar ele às próximas explicações. Então não se esqueçam do exemplo das peças de vestuário e do bolo que eu acabei de citar, apesar de serem exemplos bobos. Então, segundo Jung, os arquétipos eles habitam no inconsciente coletivo, que seria uma espécie de, entre aspas, banco de dados coletivo da humanidade, ou como algumas linhas de pensamento chamam, de registros akáshicos, que é uma camada da nossa realidade que contém todas as informações e registros da história da humanidade, quase como se fosse um armazenamento em nuvem. E essas informações, esses registros, eles vão se acumulando com o tempo. E
eles influenciam as nossas mentes, tanto a nível individual quanto coletivo, os nossos comportamentos, as tendências e também as predisposições do ser humano. E dessas informações e registros, foi observado que alguns comportamentos e acontecimentos se repetiam ao decorrer da história, tendo um padrão, uma estrutura em comum, independente do contexto geográfico ou histórico. O mitólogo Joseph Campbell realizou um estudo onde ele identificava esses padrões universais se repetindo em diversas mitologias e religiões, compartilhando também uma mesma estrutura básica, entendendo por sua conclusão que esses mitos, esses padrões são reflexos do inconsciente coletivo. E é claro, bebendo ali nos estudos do Jung para poder chegar a essa compreensão. Por esse motivo, quando nós falamos sobre deuses, religiões comparadas, nós podemos identificar padrões em diversas tradições e religiões ao decorrer da história da humanidade, como, por exemplo, de civilizações distintas e de épocas diferentes de terem deuses com funções semelhantes, onde, por exemplo, existia uma estrutura celestial divina, onde havia um Deus supremo criador e outros agentes, espíritos ou divindades menores que o auxiliavam na manutenção e construção do universo, ou até mesmo de anjos, por exemplo, e que geralmente representavam forças da natureza ou conceitos abstratos. Então era muito comum você identificar em civilizações de épocas e contextos diferentes deuses da guerra, deuses da agricultura, deuses dos mares, deuses da cura, do submundo, do amor, da sabedoria e entre outros. É claro, cada um com uma roupagem diferente, mas com uma função semelhante, ou até mesmo com atuações duplas ou complementares também. Mas a sua função principal era sempre voltado para uma área em específico, ou seja, tendo as mesmas funções, mas representados em épocas, contextos e com aparências diferentes, ou seja, com a personalização e particularidades culturais de cada civilização. E esses deuses, mesmo quando esquecidos, eles acabavam retornando sob uma nova forma ou simbologia, mas seguindo sempre aquela mesma função e estrutura. E não é muito diferente dos exemplos anteriores do qual eu citei, mas é claro, de uma forma alegórica. Então a estrutura ou o molde de um conjunto de roupas, ela segue o mesmo padrão ao decorrer da história, quanto à estrutura em si. Claro que dependendo do contexto histórico, com as suas devidas particularidades e variações, por conta da disponibilidade de materiais e recursos da época, a tecnologia, o clima e também as necessidades. Então, em regiões mais geladas, mais frias, por exemplo, ao invés de utilizarem peças de roupas mais curtas e com materiais mais finos ou leves, utilizava-se da pele ou couro de animais, tecidos mais grossos, com tamanhos mais compridos, para que pudessem se proteger das baixas temperaturas. E em regiões mais quentes, com tecidos mais leves, de comprimentos menores, cores mais claras, menos adornos e etc. Até mesmo no exemplo da receita de bolo. Também há elementos em comum para que você possa preparar esse doce, mas existem infinitas formas de como você pode personalizá-lo. Então a dificuldade da compreensão quando se trata de arquétipo é que a nossa mente humana, principalmente a nossa mente ocidental, ela possui dificuldades de compreender o abstrato, quando algo tem a possibilidade de ser alguma coisa, mas que a natureza em si não tem uma forma, e que é um assunto também muito estudado pela semiótica. E eu digo isso pois o arquétipo em si, ele não possui uma imagem ou uma representação, mas ele é uma estrutura que dá forma para uma imagem ser criada. Assim como o molde das peças de roupas, ainda que não sejam as roupas em si, são eles que permitem que elas existam. E assim como os ingredientes em comum de um bolo, que essa estrutura em si ainda não define de qual sabor será o bolo, ou se ele terá recheio ou não, por exemplo. Isso também não é diferente dos deuses, que ao decorrer da história possuíam funções e estruturas sem uma imagem fixa, mas que, para serem compreendidos ou se estabelecer uma relação com os mesmos, foram criadas essas roupagens, representações ou a sua própria antropomorfização, que é uma forma de atribuir características humanas aos deuses ou a uma figura não humana,
uma figura divina, por exemplo. Uma outra forma de identificarmos arquétipos, agora quanto padrões de comportamentos ou acontecimentos, seria através do próprio tarô, especificamente falando dos arcanos maiores, onde cada arcano possui uma estrutura e um padrão que representam comportamentos ou acontecimentos, e que em cada tarô eles irão ser representados de formas diferentes, mas sempre seguindo uma mesma estrutura ou padrão de simbologia, independente do tarô que você utilize ou conheça. E assim como eu comentei no início do vídeo, esse é um assunto vasto e complexo e ele não termina aqui. Tem muito mais a ser explorado sobre os arquétipos e entre outras abordagens. Porém, nesse vídeo eu trago uma interpretação pelo viés esotérico e religioso. Então você já sabia o que é um arquétipo? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixa aqui o que você achava que era ou o que você acha que é nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.